Aí, graças a Deus pela palavra de Deus, em todos os momentos, irmãos. Esse negócio de ficar olhando circunstância é coisa de alma, sabia? Deus não nos chamou para nós olharmos circunstância nenhuma. Olha aqui, um dos maiores versículos da Bíblia está aqui em um versículo. Ele está em 1 Coríntios 13, 13. Ele está à nossa disposição todos os dias. Um versículo completo. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira Coríntios, 13, 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aqui está falando das 3 pessoas da Trindade. A nossa condição diária de vivermos aqui na terra. A condição de Jesus, que é a graça, o amor de Deus que foi derramado no nosso coração, porque Deus amou este mundo inteiro de tal maneira, não o mundo, as coisas, as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus, o Filho unigênito, e agora nós somos incluídos na família de Deus. Através do Espírito Santo, você precisa conhecer o Espírito Santo. Passar tempo lá na sua casa, meditando na palavra. Chega na hora de você adorar a Deus, você está vazio, você não consegue. Porque a adoração vem do coração, cheio de gratidão a Deus. Quanto tempo você passou essa semana agradecendo a Deus pela vida que Ele já te deu? Se você não fizer isso, irmãos, você não progride na vida cristã. Vida cristã é a morte da minha vida própria. Vocês sabem disso? Há quantos anos nós falamos disso? É a morte de tudo que eu estou passando, não interessa o que eu estou passando. Deus não me chamou para me viver aqui, nem com meus pés, Ele me chamou para me viver dentro. Dentro do meu espírito existe a condição de eu viver aqui em todas as áreas da minha vida. Mas eu quero viver igual o mundo vive pelos olhos, é pela boca dos outros. E fulano falou isso, e Beltrano falou aquilo, meu patrão falou isso, o médico falou isso. E daí? Deus quer que você volte para a palavra e viva a palavra, porque sua vitória não está na boca de homem, sua vitória está na boca de Deus. Enquanto você não viver a palavra, você vai ser fraco. Não interessa o que eu estou passando, que circunstância, que bobagem. Eu nasci para viver aqui conforme Deus disse que é para mim viver. Nasci de novo, senão eu teria ficado no mundo. Porque eu era assim, eu vivia pelo que eu sentia. O Evangelho é a prática diária. Gálatas 2:20. Olha o que Deus está falando. Não é mais eu nem você vivendo. Não somos nós vivendo. Quando nós vivemos, nós estamos fracos, acompanhando o mundo. O mundo está em crise. Eu estou em Cristo. O problema é do mundo. Eu não tenho nada com crise nenhuma. Eu tenho Jesus comigo. E Jesus é a minha condição. E pronto, acabou. Eles lá vivem do jeito que eles quiserem. Não mais eu. Eu na minha alma. Eu fazendo o que eu quero, olhando o que eu quero, vendo o que eu quero, falando o que eu quero. Minha vida não é para ser mais assim, não. Senão eu vou viver derrotado, carregando uma Bíblia que tem essa quantidade de promessas só de vitória para mim, e eu derrotado. Por quê? Porque eu não estou vivendo da maneira que Deus já programou para mim viver, todos os dias. Quando eu ouço o Espírito Santo, eu passo cada vez mais tempo com Deus. E Ele tem sido este maravilhoso ajudador para mim. Eu fiz 3 mudanças, sabe por quê? Porque o Juninho mudou para frente da minha casa. Eu fui lá ajudar. Tudo que eu pude, eu ajudei. Aí tinha os móveis que ele me emprestou, e quando ele mudou para um lugar menor, eu levei tudo para lá. Fomos para lá ajudar a levar, né? E levamos tudo que nós podíamos para lá, para a casa dele. Quando minha casa ficou vazia, eu tenho um apartamento aqui, eu levei as coisas do apartamento daqui para lá. E não tem cansaço. E eu carrego isso, carrego aquilo. Qual é o problema? Pedro fica preocupado. Você está carregando muito peso. E daí?
Irmão, sua força está no Espírito. Levanta 4 horas. Todo dia eu levanto 4, 5 horas. E vou adorar a Deus. Minha alma fala, eu falo, cala a boca, você não manda nada aqui. Quem manda aqui é o Espírito. Você está vivendo assim? Ou você está vivendo, dormindo até meio-dia e falando da vida dos outros, pondo culpa nos outros, seus problemas, você nunca vai ser mudado. A condição de Deus para nós é diária. Zacarias, Deus ensinou a Zacarias uma maneira, não por força, não fazer força para mudar os outros, brigar com os outros, xingar os outros. Isso aí é bobagem, já fiz isso tantos anos, não adianta nada. Vou te falar para você entrar nesse lugar. Não resolve você brigar com o marido, para o marido mudar, a mulher mudar, a filho mudar. Isso aí é conversa fiada. Sabe onde você muda eles? Lá dentro do seu quarto. Quando você abre sua boca lá dentro, sozinho, eu confio. Eu confio que Deus me prometeu que a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai secar, porque o mundo vai passar escassez de comida. E Deus está querendo nos levar para um lugar onde eu vejo a panela lá e o arroz entrar lá naquela panela pela condição de Deus. Não vai ser em condição humana, irmãos, o dinheiro do mundo inteiro vai desaparecer. Vai haver um apagão aí nos bancos. Você vai ver o que vai acontecer. Deus está falando com você, vocês estão pensando, nós estamos aqui de bobo, brincando com vocês. Não, nós não estamos. Essa semana passada, Deus falou comigo, viva na graça. Não saia da graça. Se você sair da graça, você vai virar natural, igual o povo do mundo. Deus está nos alertando, porque a hora que chegar o problema, vai ser mais difícil para você entrar em Deus. Vai orar, vai jejuar. Se você não, fica correndo para lá, para cá, para cá, para lá, a hora que os problemas vierem, você vai tacar a culpa em quem? Em Deus não vai ter jeito de você pôr isso em culpa dele, porque a palavra dele já diz que vai vir tribulação. A pessoa que não busca a Deus, ela só quer o amor de Deus. Isso não é amor de Deus, não. Amor de Deus, ele passar a mão em mim, eu posso ficar na frente da televisão 5 horas por dia, Deus me ama. E Deus ama o mundo inteiro. Você ama Ele? Se você ama Ele, você vai ter que renunciar à sua própria vida para servir a Ele, porque o Evangelho é isto. Você está achando que o Evangelho é o quê? Carnaval? Um dia uma menina falou comigo, mas Marisete, eu posso ir no carnaval? Claro! Você pode ir onde você quiser. Só que tem que as consequências é sua também. Deus já nos disse na palavra dele para nós obedecermos a ele. Mas ele nunca, irmãos, vai nos obrigar. Essa semana eu vi uma corda. De um lado tinha o Espírito Santo e do outro um monte de demônio. E aqueles demônios estavam fazendo pressão, que é isso que o diabo faz com você e comigo. Ele faz pressão para a gente sair da palavra. Do outro lado estava o Espírito Santo esperando. Olha que maravilha, eu e você decidirmos, porque Ele não decide para nós, irmãos. Ele ama tanta gente que Ele não faz força. Ele fica ali paciente, esperando eu e você, para nós nos inclinarmos e falar, sim, Senhor, eu vou fazer a Tua vontade. A condição de Deus para nós é esta, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, num lugar onde eu me submeto, falando, Deus, eu sem o Senhor eu não sou nada. Quando eu faço isso, é isso que Deus está querendo de mim e de você. Eu posso ficar aqui dias contando para vocês todas as bênçãos que eu recebi. E vai adiantar o que para você? Se você não souber que o mesmo Deus que fez para mim, Ele não fez por causa de mim, Ele fez por causa da palavra. Que eu confesso a palavra todo dia para mim mesmo. Eu tenho um caderno lá, todo dia eu estou lá confessando a palavra para mim mesmo. Agora mesmo vou falar uma palavra maravilhosa que Deus me deu. Vocês vão ver que maravilha. Enquanto eu não me render, o tanto que o Espírito Santo quer, eu não entro em outros níveis de fé, irmãos, de confiança. Nós vamos precisar tanto de confiança, porque o amor de quase todos
Você quer entrar nesse lugar? Quase todos vão esfriar. Nós vamos lidar com coisas na terra que nós vamos ter que ter muita sabedoria para lidar com as pessoas, senão eles vêm e matam a gente. E já estamos passando por aí, por esses momentos muito difíceis. Não é o chinês lá da China que o diabo vai usar, porque o chinês lá da China, eu nem sei o que ele fala, e eu não sei. Ele usa os mais próximos de nós, os mais chegados, aqueles que vêm para machucar com palavras. Sem passar tempo com Deus, vai ser impossível nós vivermos a palavra de Deus. Não vai ter outra maneira. Você vai ter que entrar em concordância com o Espírito Santo. Ele fala com você e você obedece. Aí ele acrescenta mais um pouco. Para nós não sermos destruídos pelo que vai acontecer. A pessoa fala, isso não vai acontecer comigo. Se você estiver escondido na palavra, não vai. Mas se você estiver descoberto, você vai passar igual o mundo vai passar. Então, vai precisar de você começar a passar tempo com Deus. O tempo mais essencial das nossas vidas é ali onde nós estamos conhecendo um Deus que pode todas as coisas, mas que não pode entrar em nada se você não deixar. Todo-Poderoso conhece você, até os fios do seu cabelo, Deus conhece. E Ele não pode violar o seu querer. Nem o meu, nem o de ninguém, ninguém. Ele não violou o querer de Adão. Senão ele teria violado o querer de Adão, ele não pôde fazer isso. Adão fez o que ele quis, vendeu a alma dele para o diabo. Você sabia que quem vai para o inferno é a sua alma? Ou você não sabia? Se você não sabia, fica sabendo. O seu espírito é de Deus, ele volta para Deus. Mas a sua alma, se for para o inferno, nunca mais ela sai de lá. O negócio é muito mais sério do que nós pensamos. Porque é aquilo que você tem de livre-arbítrio hoje, de escolha sua hoje. O que você vai fazer com a sua vida? Se você não decidir depois que você cair lá, não tem jeito. Quem sabe que vai morrer daqui a 5 minutos? Ninguém aqui sabe. É 1 hora, 2 horas, é dias. Mas todos nós vamos embora. Não vai ficar ninguém aqui para semente. Então, você tem uma responsabilidade com a sua vida. Nossa luta não é contra a carne humana. Se você aprender isso hoje, sua luta não é com nenhuma carne humana. Nenhuma. Ninguém humano, ninguém. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra ninguém, 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 ninguém. Você fala, você não sabe o que fulano faz comigo. Sua luta não é contra ele. O fulano é para você amar. Por isso que nós precisamos tanto de Deus. Imagina você amar uma pessoa que está te maltratando. Sem o amor de Deus, você não consegue de jeito nenhum. Você pode até tentar, mas você não consegue. Eu só consigo quando eu estou passando tempo com Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todas aquelas fortalezas que o diabo traz usando a boca da pessoa, o procedimento da pessoa, e você olha para lá e você fica enfraquecido, e você fica triste por causa daquilo. Enquanto ele estiver fazendo isso com você, ele não arreda o pé. Ele está alcançando o objetivo dele. O diabo tem um objetivo. As pessoas hoje não querem pressão nenhuma. Deu pressão na igreja, eu mudo, porque tem 10 igrejas numa rua. Deu pressão no serviço, eu quero mudar do serviço. Deu pressão no casamento, eu quero mudar de casamento. Esse trem não está valendo de nada para mim. Para todo lado que dá pressão,
O nego quer mudar. Por quê? Não quer passar nada. E Deus só trabalha com pressão, sabia? Ou você não sabia? Quando meu coração está sujo, Deus quer limpar ele. É uma pressão só, porque eu tenho que abrir mão. Deus, fulano fez isso comigo, eu estou lá cheio de direitos. Já viu? Ah, fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo, Ciclano fez isso comigo, leva. E eu tinha mania de matar os outros, enterrar tudo no meu coração. Imagina que peso que era para mim. Eu enterrar todo mundo no meu coração, ficar carregando aquele monte de gente dentro do meu coração. Que bobagem que eu estava fazendo. Eu estava ficando doente, sabia? Eu tinha 3 enfermidades que remédio não adiantava nada. Eu enchia a cara de remédio. Era a mesma coisa que beber água. Porque o problema estava dentro do meu coração, não estava aí fora. E eu punha a culpa no pé, do papagaio, no cachorro. É tudo igual você está vivendo hoje. Tem gente que está aqui dando birra, igualzinho criança. Isso não vai resolver nada. Não vai resolver. Isso é criancice. Isso é meninice. Não faz isso com você. Deus está olhando para você, querendo que você seja um adulto responsável pelas suas atitudes. Quando lutamos contra as pessoas, nosso coração fica ferido e perdemos a presença de Deus. É por isso que o diabo está alcançando tanto êxito na terra. É porque ele traz o negro lá para fazer o que ele quer. E não tem nenhum para parar ele. Não tem nenhum dentro da sua casa para pará-lo. Não faz isso, Deus está chamando você. Se lá não tem ninguém, tem um. Por causa de um, Deus livra da destruição. Mas precisa ter uma pessoa com coragem para servir a Deus, irmãos. Não é qualquer um que serve a Deus de qualquer jeito, não é com coragem. Eu falo, eu vou perder minha vida, mas eu vou servir a Deus e pronto. O meu verdadeiro problema não é nada que vem do meu exterior, que eu vejo. O meu verdadeiro problema é o que brota do meu coração. Olha isso aí. Eu já contei aqui para vocês que o Pedro tinha um problema com o chefe dele. Durante 1 ano e meio, aquele homem deixou um papel que podia assinar com um segundo, né? Uma assinatura, uma rúbrica, para ele ser promovido. Aquele papel ficou 1 ano e meio em cima da mesa daquele homem, porque o Pedro guardou aquele homem, as palavras que ele falava com ele, dentro do coração dele. Quem você tem guardado? Você não vai fazer mal para aquela pessoa, você está fazendo mal para você mesmo. Para de fazer isso com você mesmo. Libera, seja humilde. Sabe o que é humilde? Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu não posso. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor é que me fortalece interiormente. Não é do lado de fora, não, é dentro. Quando Deus fortalece você interiormente, todas as circunstâncias externas têm que ceder. Elas não conseguem ficar. O problema nosso está dentro. Sua vitória está dentro. Enquanto você não estiver morto, você não recebe. Todas as vitórias que eu recebi foi desse jeito. Não foi pondo culpa em ninguém. Em ninguém. Indo lá para o meu quarto e sabendo, eu preciso de amar fulano. E custe o que me custar. Eu me esvazio de tudo que precisa Deus. Eu me esvazio de todos os meus direitos. Eu me esvazio. Eu amo o Senhor mais do que a minha própria vida. Não vale isso para mim. Não vai sujar meu coração. O que você tem feito? Chorado. Vou lá para o meu quarto, choro. Está valendo de quê? Nada. Fulano vem com mais força depois, porque quem está usando ele está vendo você chorando. Deus falou com Oséias, usou o profeta Oséias e falou, de mim mesmo vem a minha ruína, da minha alma. Minha alma que é todo contrária à vontade de Deus, dela vem a minha ruína. E do meu espírito, na presença de Deus, vem o meu socorro, para qualquer área da minha vida. Se você aceitar essa palavra muda toda a sua condição.
O Espírito Santo sempre nos conduz em triunfo, quando eu estou na derrota. Sabe o que é? Falta da presença de Deus comigo. É isto. Se eu tenho a presença de Deus, é o Espírito Santo que me guia. Fala comigo, ama fulano. Isso eu não vou fazer, não. Aí ele lá. Ele fica lá, esperando. Enquanto eu não vou para lá, eu fico dando volta, fingindo que eu não estou ouvindo. Mas ele não muda, irmãos. Ele é imutável. Então, ele não muda. Um dia, a minha sogra falou, eu fui no psicólogo. E o psicólogo falou comigo que eu não posso falar não para a minha alma, que é para mim fazer tudo que a minha alma quer. Meu Deus! A dona virou um negócio que vocês precisam saber. Coitada de mim. Ainda fui morar na casa dela, emprestada. Imagina, você dependente de uma pessoa cheia de orgulho. Não, vocês nem imaginam. E sabe por que eu não morri? Porque eu ficava calada. Entreguei todos os meus direitos para quem havia me prometido. Eu vou te dar. Não vai ser homem na terra. Eu vou te dar o melhor desta terra. E eu ia perder por causa do diabo? Aqui para ele, ó. Ele queria era ferir meu coração para mim ficar no mesmo lugar até hoje. Mas eu saí de lá porque eu fazia tudo que eu podia para ela. Ela estava achando que ela estava por cima da carne seca. E eu que estava. O Evangelho é maravilhoso. É um Deus de toda sabedoria, dando sabedoria a quem não tem. Um dia eu tinha uma irmã, né, e ela falou comigo que ela não podia ter filho, que ela foi lá no como é que chama, Michele? Asilo, né? Como é que chama aquilo? Abrigo. E pegou uma criança para criar, ela estava na maior alegria com a criança. Daí, uns tempos, ela me ligou de novo, falou, irmã Lisete, devolvi a criança hoje lá para o abrigo. Falei, o quê? Ah, estava me dando muito trabalho, eu devolvi ela. Imagina você pegar uma criança, falar que foi Deus que pega um filho seu e devolve ele para quem? O Juninho estava lá me dando o maior trabalho da terra, irmão. Eu estava dia e noite com meus braços levantados, adorando a Deus. Eu sei que no seu coração ele já é um ramo frutífero na terra. E eu vi com meus olhos. O que você está fazendo com o seu problema? Meu problema é meu marido. Eu estou olhando ele de noite. Ele está, ó. E vai ficar. Enquanto você não tirar os olhos dele e colocar os olhos no seu coração, que é de lá que vem sua vitória. Deus é maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre a vida de um homem. Eu amo ele. Depois ele fez errado, mas eu quero falar só antes. Quando ele estava uma maravilha na presença de Deus. Davi, Deus olhou para Davi. Imagina isto. Olhou para Davi e falou, Davi, você é um homem segundo o meu coração. O que tem no meu coração tem no seu, Davi. Era para Davi ser um gigante, né? E ele foi uns tempos, viu? Porque tempo não muda a sua vida. Quem muda a sua vida é a presença de Deus diária. Se você perder a presença de Deus, você cai também. Aquele que está de pé, cuide de você mesmo, para que você não caia. Então, Deus falou com Davi e ainda falou com Davi uma promessa maravilhosa. Eu vou te dar o trono de Israel, você vai ser o rei de Israel. Levou o profeta na casa de Jessé, ungiu Davi, rei de Israel. Davi, ele tinha um coração tão bom que ele voltou a cuidar das ovelhas, irmãos. Imagina um homem com, deu um cargo desse aí, ó, o cara sobe lá nas alturas, começa a andar na cabeça dos outros. E Davi voltou lá para cuidar das ovelhas. E depois houve um homem, um gigante. Sabe o que é gigante? 3,5 metros de altura. Davi era um rapazinho. E aquele filisteu veio afrontar o exército de Deus, que era, naquela época, Saul já não era mais o rei. Quem era o rei agora foi ungido o rei no lugar de Saul, porque Deus pôs Saul lá e Saul pisou na bola. Deus tirou o reino dele.
E às vezes Deus nos promete tantas coisas, né? E nós perdemos tudo por causa de nós mesmos. Então, quando Davi foi lutar com aquele gigante, e Davi não foi na força dele, irmãos. Todo o exército estava com medo daquele gigante Golias. Um homem tinha uma armadura assim, não sei o quê. O diabo vem afrontar a gente com coisa grande. Para ver para onde você vai. Mas Deus quer mostrar para você que Ele é maior do que qualquer coisa que você está passando. E o que aconteceu? Davi matou o gigante. Só tinha um buraquinho, só umzinho naquela armadura, toda cheia de proteção, 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 proteção. Eu creio que Davi fechou os olhos. Pegou aquela funda, pôs a pedra lá, fechou os olhos e tá! Porque não era Davi que ia fazer aquilo. É o Espírito de Deus que quer fazer milagres para você. E você tem que deixá-lo fazer milagres, senão ele não pode. E Davi matou aquele gigante, aquele imenso de 3,5 metros. E quando aconteceu isto, o exército dos filisteus foi destronado, destruído lá, porque o povo de Israel levantou com toda a força. Foi lá e quando Davi e Saul vieram, né, daquelas batalhas, aquelas mulheres estavam dançando e cantando, né? E Saul viu que elas estavam diminuindo ele e colocando Davi num lugar alto. E Saul ficou irado. Falou, esse cara só falta me tomar o trono, eu vou matar ele. Mas quando você tem uma promessa de Deus, ninguém pode matar você, ninguém. Precisa você ter promessa e falar ela. Quando eu falo a promessa de Deus, cria fé no meu coração. Por isso que eu fico lá confessando a palavra para mim mesmo. Começa a confessar as palavras, as promessas de Deus para você. Todas elas que eu recebi até hoje foram manifestadas assim, ó, de milagre. Sabe o que é milagre? Milagre, onde não tinha nenhuma condição humana. Deus entrou para fazer milagre para mim, contar para os outros, Ele fez para mim. É para isso que nós passamos o problema. É para você contar, Deus foi maior para mim neste problema. E eu recebi vitória. Então, Saul intentou matar Davi muitas vezes. E Davi não revidou, irmãos. Davi podia. Um dia, Saul estava lá numa caverna, lá, esvaziando o ventre. Você sabe o que é isso, né? Fazendo cocô. E Davi foi lá, cortou uma beiradinha da capa dele, foi lá para o morro e gritou, Senhor! Porque Davi respeitava Saul. Não matou ele porque não quis. Não, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quem você quer matar? Você está fora. Seu coração está fora. Deus não chamou nós para matarmos ninguém, mas para nós levantarmos aqueles que querem nos destruir. Esse é o poder do Evangelho. Você está fazendo o quê com o Evangelho? O Evangelho não é para você mais viver, nem eu. É para Jesus Cristo viver em nós. Debaixo de tanta pressão que recebemos, as mudanças que Deus deseja, Ele deseja moldar nosso coração, fazer de nós vaso novo. Um dia eu estava orando e Deus falou comigo sobre a casa do oleiro, está lá em Ezequiel. E eu desci à casa do oleiro, eu estava dentro do meu quarto, mas o Espírito foi lá na casa do oleiro. E eu cheguei lá e eu desci aquelas escadas, tinha uma roda, uma pedra muito grande, redonda, e uma água que caía ali naquela pedra, e tinha um vaso pequenininho, ele era assim, e a boca dele era larga. A pessoa que estava do outro lado enfiava a mão naquele vaso, e quando ela enfiava a mão naquele vaso, era transformado em ouro.
E Deus falou comigo, todas as vezes que você estiver em qualquer situação e deixar a minha palavra reinar, vai ser transformado ouro dentro do seu coração. Ninguém vai poder tirar isso aí que foi construído. O que é que Deus tem construído em você? Olha para você. Olha para o seu coração, eu sei. Olha para o seu coração. E vê o que é que Deus está querendo construir em você através do seu inimigo. Porque amigo seu, eu tenho poucos amigos. E eu preservo meus amigos, porque amigo é construído debaixo de fogo. Primeiro você passa um monte de coisa com eles, para depois construir o verdadeiro amigo que não te trai. Porque tem um monte que trai a gente, já viu? Eles vêm experimentar a nossa fé. Deixa eu ver se você tem fé mesmo para levantar diante desse problema aqui que eu trouxe. É maravilhoso você ultrapassar os problemas. Vai lá dentro do meu quarto para você ver como é que eu danço lá. Eu recebo o relatório antes e fico lá dançando. Você não vai me destruir. Sabe onde você está, diabo? Aqui, ó. Debaixo dos meus pés. E não é eu que estou inventando. A palavra disse. Eis aí. Eu te dei poder e autoridade para pisar. Não é para ficar servindo o diabo, não, é para pisar. Onde que é que você precisa fazer isso na sua vida? Deus está te chamando, Israel. De mim mesmo vem a minha ruína, do Senhor dos exércitos, todo-poderoso, meu socorro, invencível e infalível. É isso que é o Evangelho. E eu quero contar para você uma coisa que foi muito bom para mim. Eu tinha uma amiga e ela morava em frente à minha casa. E um dia ela me chamou lá na casa dela e falou comigo, eu preciso falar com você. E eu cheguei lá, bati a mão no fecho do portão, porque todo dia eu entrava lá, o portão estava trancado. E ela falou para mim, a partir de hoje, eu não quero que você venha mais aqui na minha casa. Tudo bem. Fui embora. Só que ela dava culto lá na casa dela e ela falava lá na igreja, que era a mesma que eu frequentava. Eu chamei a Elisete, mas ela não quis vir. E Deus falava comigo, e você não vai abrir o seu bocão para falar dela lá com ninguém. Deixa ela falar o que ela quiser. Só que, olha o que aconteceu. Ela morava em frente à minha casa e, às vezes, eu estava lá no jardim e ela saía de carro. E eu fazia o quê? Deixava a minha alma tomar conta daquela situação. Igual muita gente aqui está fazendo, sabia? Por isso que eu estou te falando esse problema. E eu comecei a ter uma dor de cabeça. E negócio brabo. Dor de cabeça, mas que ele doía, viu? E eu fui orar, que eu não sou boba. Falei com Deus, Deus, o que está acontecendo? Sabe o que ele falou para mim? Você está dando lugar ao diabo. E a palavra de Deus fala que não deis lugar ao diabo, porque se você der lugar a ele, ele vem. E eu enchi de sentimento com ela, entendeu? E aí eu tive um sonho, eu vi um gatinho, ele era bonitinho, branquinho, desse tamanhozinho. Aí, a hora que eu olhava para ele, os pelos dele viravam tudo contrário. Armava assim para o meu lado, vinha aquelas agulhas vermelhas e tum, 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 tum. A enfermidade não é de Deus, irmãos. Nenhuma. Nenhuma. Na cruz do Calvário, Jesus tomou o seu lugar. Não foi o dele, não. O seu. O seu lugar. Para que hoje você tenha vida e vida dele em abundância. Eu fiquei sabendo o que estava acontecendo comigo. Não precisou tomar mais remédio, precisou conserto de coração. Então, tudo está no nosso coração. Entrega. Viu a caixinha que eu fiz aquele dia? Entrega. Põe na caixinha. Pede ao Espírito Santo sabedoria e força para você amar. Deus nunca vai mandar eu deixar de amar ninguém. Sabe por quê? Porque ele fez isso com Judas. Judas ia trair ele.
vendê-lo. E ele andou com Judas aquele tempo todo. Aquele dia eu aprendi uma lição maravilhosa. Que se quando eu vou para Deus, fraqueza todos nós temos, sabia? Que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Mas se eu fico nelas, é prejuízo para mim mesmo. Deuteronômio 33, para você ver, hoje já foi falado, né? O tanto que Deus nos ama, como Ele deseja estar conosco, porque quem ama quer ficar perto. Pertinho, eu falo lá com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu desejo você mais que tudo na minha vida. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Você pode desejá-lo, andar com ele todos os momentos. E eu fico tão maravilhada, porque às vezes eu estou passando uma coisa que de mim mesmo é impossível eu ultrapassar aquilo. Lá vem ele me ajudar. 28, 33, 28. Acho que não. Quem é como tu? Deixa eu ver. 29. Feliz és tu, Israel. Eu ponho meu nome, que eu não sou boba. Feliz sou eu. Quem é como tu, Israel? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás seus lugares altos. Em todo problema, Deus tem o lugar altaneiro, que é a palavra dele, para você andar. E ele anda com você, só na palavra. Põe o seu nome aí e confessa. Eu sei ela de cor. Porque ela, quanto mais você falar uma palavra, mais realidade aquela palavra vai ter para você. Se você não fala, se você não abre a sua boca, usa a sua boca para falar a verdade para você, você só fala mentira, o que você vai receber? É o que você está confessando. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. O seu o quê? Vai lá na minha casa para você ver como é que eu confesso para mim. Eu não sou boba, não. Pode vir falar de mim, não me atinge. Pode falar o que quiser, não me atinge. Eu aqui sei, Deus disse, que pensamentos que eu tenho ao seu respeito, que são pensamentos de paz e não de guerra. Para que você está ouvindo boca dos outros? Falar mal de você? Não vai adiantar nada se você estiver no Espírito. Aquilo que eu te mostrei daquela mulher, foi eu que dei lugar ao diabo, não foi ela. Ela já estava lá naquele lugar. Quem deu lugar às setas de virem para mim, eu não estava escondida. Quando nós estamos na palavra, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Nada, nem ninguém pode com a sua vida. Quem é como tu, Israel? Povo salvo pelo Senhor. Um escudo que te protege. Uma espada, esta palavra, que dá a você alteza para você viver nesta terra. Por causa da presença de Deus conosco, nossos inimigos não podem contra a nossa vida. Eles vêm por um caminho, já está decretado. Por 7 caminhos eles têm que fugir. O que você está fazendo com a palavra? O quanto você conhece da palavra? Só conhecer não adianta. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, onde ele vai te ensinar como um pai que te ama, que quer cuidar de você a todos os momentos. Te ensinando. Não faz assim, filha. Não faz assim, filho. Faz assim. Te ensinando o verdadeiro caminho. Davi falou, né? Encontrei o caminho da felicidade. Imagina onde você está vivendo hoje. Num lugar de tristeza, de amargura, carregando os outros. Para com isto.
Dá uns pulos lá e solta todo mundo. E você vai ficar livre sabendo, Deus, eu não posso mudar fulano. E eu não posso mudar ciclano. Eu posso deixar o Senhor mudar meu coração. Olha que maravilha. Quando eu aprendi isso, a pessoa me pergunta, por que a senhora é desse jeito? A senhora tem essa idade mesmo? Tem. Por que a senhora é desse jeito? Porque eu sou leve. É por isso, é porque eu sou leve aqui dentro. Eu tenho uma presença que vale mais para mim do que a minha própria vida. É Jesus. Eu escolho Ele diariamente. Esses dias aí para trás eu tive uma pessoa que roubou de mim. Se fosse em outro tempo, eu chegava lá, ó. Vocês não, né? Fiquei caladinha. Sabe qual é o Espírito Santo? Eu fui orar. O Espírito Santo me instruiu tudo como eu ia fazer. E eu fiz da maneira dele, irmãos. Eu sei que aquilo que ela levou não me interessa. Como que eu cheguei nesse lugar? Eu cheguei na presença dele. Eu não conseguiria se não fosse ele. Eu não olhei valor. O maior valor para mim era eu servir a Deus. O seu maior valor é qual? Pega a pessoa, vira a pessoa, maltrata ela, xinga ela todinha, humilha ela todinha. Isso não adianta nada. Assim o povo do mundo procede. Nós estamos vivendo dias que nunca houve nesta terra. Deus está preparando nós para nós vermos e não morrermos de medo. Vai para dentro do seu quarto. Começa a passar tempo com Deus. O Senhor falou aqui na tua palavra que o Senhor é o meu pastor. E eu quero, Deus, ser guiado. Deus tem toda a sabedoria que nós não temos. Eu sou maravilhada com esta vida, irmãos. Porque o tempo que eu passo lá é para mim conhecê-lo mais. E eu sei que mais dele, como já foi cantado aqui, né, hoje, mais dele é menos da minha própria vida. Deixa ele viver em você. Você foi chamado. Não foi para outra coisa. Eu não fui chamada para fazer isso aqui. Isso aqui é um complemento do chamado que eu recebi lá, de Deus entrar na minha vida, mudar minha vida. Eu chego lá na frente do espelho e eu falo, Deus, como o Senhor tem sido maravilhoso para mim. O que eu tenho experimentado, um Deus experimentado, jamais será negado. Como Pedro disse, para onde eu vou? Não tem lugar, irmãos. Não tem lugar para nós irmos. Todas as nossas faltas é falta da presença de Deus conosco. Jesus é o nosso exemplo maior. E lá na Bíblia, todos os momentos está escrito. E Jesus ia sozinho orar. Ali ele tinha comunhão com o Pai, o que você está precisando. E ali Deus falava com ele. Quando ele falava, já era o que Deus havia falado. Não dá errado. Quando nós fizemos da maneira de Deus, não dá errado. Quando você perde alguma coisa, saiba, Deus vai te dar muitas vezes mais, porque você honrou Ele. Aqueles que me honram, Deus disse, com procedimento diário. Pode ninguém estar vendo, não tem problema, Ele vê e Ele vai honrar você. Nós agradecemos o nosso Deus, porque ainda que nós passemos pelo vale, nós temos provado, Ele é maior do que o vale.
O amor dele por nós. Às vezes eu estou lá no quarto sozinha no escuro, não tem luz, não preciso de luz. Eu preciso da luz de dentro. E ele fala comigo, eu não existe nada. Pedro falou comigo, no seu aniversário nós vamos passear, vamos lá para não sei aonde. E eu não estou querendo ir para nenhum lugar nenhum. Estou querendo ir lá para dentro do meu quarto. Como um dia eu falei com ele, Deus, hoje é meu aniversário, eu quero presente da terra não, lá do céu. Ele falou comigo, eu vou te dar um presente. Ama o Pedro. Pedro estava lá na rua, chegando 4 horas da manhã, rezando. E eu pude ser um vaso, vazio, nas mãos de um Deus todo-poderoso, para ele ver se Jesus realmente estava comigo, se aquilo era só um farol de igreja. Domingo você vai lá, né, de Bíblia debaixo do braço. Não. Segunda ele, terça ele, quarta ele, quinta ele, sexta ele, sábado ele, domingo ele, para que ele seja glorificado. Agradecemos a Deus por vocês. Uma semana de morte para vocês, viu?